Muito boa tarde, 12h05. A partir de agora eu começo a conversar com Joliane Mota Soares, que assumiu o cargo de vereadora no dia 8 de outubro, deixado pelo então vereador Carlos Rodrigues de Souza, que está fazendo parte do executivo agora numa secretaria. Ela que recebeu 832 votos, candidata pelo Democratas na eleição de 2012, era a primeira suplente e assumiu. Já trabalhou em Gurinhatã, eu quero saber um pouco disso também. A partir de agora eu começo a falar com Joliane. Joliane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no seu programa. Já quero antecipadamente agradecer o convite, me prontificando também a vir mais vezes. Vai ser um prazer recebê-la, principalmente por uma das pastas que você fez parte, que você acompanha e sempre se pronuncia. Eu já vou começar falando exatamente a respeito disso. Na última segunda-feira, o vereador José Divino fez uma indicação de um PSF na zona rural e eu quero falar um pouco a respeito disso com você, porque era a sua área de atuação anteriormente, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, porque quando ele fez essa indicação, você pontuou algumas coisas que eu achei muito importante. Essas ações que a prefeitura faz indo nessas comunidades e a presença, na verdade, a não presença dessas pessoas, né? Justamente. Jaderson, primeiro, para que se possa constituir um PSF, é necessário todo um estudo. Até porque o Ministério da Saúde ele não vai liberar um programa de saúde da família se não tiver um cadastro de no mínimo 3.000 pessoas existentes nessa área. A nossa zona rural existe uma dificuldade da localização geográfica em razão das residências estarem distantes uma das outras. Então, isso gera um primeiro complicador. Onde ficaria esta unidade de saúde? Né? Em qual local? Então, a Secretaria de Saúde está fazendo um estudo justamente para isso, porque seria fácil para a Secretaria de Saúde, por exemplo, instituir a Mateirinha como local, já que existe, né, um posto de saúde, uma sala onde o médico atende na zona rural. Porém, não é interessante para a população da zona rural, porque iria atender ali só aos arredores, não daria 1.500 pessoas, o que faz com que o Ministério não aprove o projeto. Então, assim, às vezes, quando se citaram até PSF móvel, até o meu conhecimento, isso não existe. Até onde eu sei, o Ministério da Saúde ainda não criou esse tipo de programa. Porque a mobilidade é exatamente dos agentes do PSF. Justamente. O que poderia acontecer, como outro vereador propôs também, é a criação assim, de uma unidade móvel com atendimento médico, odontológico, atendimento de enfermagem, os primeiros cuidados, vacinação, prevenção. Realmente isso, até na minha opinião, seria até mais viável do que o PSF rural, justamente por isso. Até porque um PSF ele é constituído por no mínimo 7 agentes de saúde. Né? 7 agentes de saúde, cada um fica responsável, vamos colocar aí, entre 120 a 150 famílias em que ele tem que visitar. Então, já imaginou a distância da localização geográfica que esses agentes de saúde, por exemplo, teriam que fazer da Mateirinha a 7 placas? Sim. Das 7 placas ao córrego do Açude, ao córrego da Canoa. Então, a nossa extensão territorial rural, ela é muito abrangente, ela é muito grande, muito extensa. Então, esse é uma grande dificuldade para a colocação de um PSF rural. Não que seja impossível, não é isso. O que se pode criar também é um ponto fixo. Por isso, a Secretaria está fazendo um estudo, que foi a última informação que eu obtive da Secretária de Saúde, quando fui conversar com ela a respeito desse assunto da zona rural. Uma indicação que eu entrei na Câmara no final do ano passado, até foram as ações de saúde nas comunidades rurais, mas que essas ações acontecessem de uma forma programada e planejada. Né? Que a secretária mandasse para nós um cronograma semestral de onde essas ações iriam estar acontecendo. Então, já houve, a indicação foi aprovada, o cronograma foi enviado para a Câmara dos Vereadores e já houve 2 ações dessa. Entretanto, poucas pessoas compareceram. Né? Então, assim, talvez pelo fato, né, está estudando também uma troca de horário. Talvez pelo fato de no período da manhã os trabalhadores da zona rural, né, os produtores rurais estarem às vezes tirando leite, fazendo suas obrigações, talvez por isso a oferta não tenha sido grande.
né? Porque a oferta até foi grande da secretaria, porque, até me desculpa, falei errado, a oferta foi grande porque levaram-se médicos, vacinadores para colocar cartão, calendário vacinal em dia, tanto de crianças como de adultos e idosos, a emissão do cartão SUS, a central de exames, para que dali, caso o médico encaminhasse aquele paciente para alguma especialidade ou algum tipo de exame, já fosse agendado ali no momento para que a pessoa, né, não precisasse vir até a cidade, se locomover até aqui. Então, assim, e poucas pessoas foram, né, nesse dia. Então, assim, houve divulgação sim, né, aqui na própria cancela teve essa divulgação, teve panfletos, as pessoas da escola, os professores. Então, essa responsabilidade também, a secretaria passa também, claro que é dela, mas a parte da divulgação também para o presidente daquela comunidade. Porque o presidente da comunidade, ele conhece todo mundo melhor do que a própria, né, do que os próprios funcionários da Secretaria de Saúde. Claro que cabe à Secretaria de Saúde a divulgação, né, do evento, mas talvez pela questão do horário, né, tenham ido poucas pessoas procurar o atendimento. Então, depois houve na Manteirinha, foi assim, as pessoas teve mais público, né, teve mais público, foi dentista, foi uma adesão maior. Então, assim, a próxima até está prevista para o dia 29/3 nas 7 placas. Na região das 7 placas. Isso, a aproximação está prevista para lá no dia 29/3, conforme o cronograma que foi enviado para a Câmara Municipal. Então, né, a gente já até poderia falar aqui, né, depois contar também com a sua colaboração. Eu quero confirmar essa data até no final da semana, quero entrar em contato com vocês para que vocês possam ajudar, né, a secretaria a divulgar essas ações de prevenção, que é muito importante para essa população que às vezes não tem condição de trazer uma criança para vacinar. É uma mulher que às vezes não tem condição de ir até a unidade de saúde para realizar uma coleta do preventivo do câncer do colo uterino. Então, são ações que podem parecer pequenas, mas o problema da saúde pública, Jaderson, eu bato nessa tecla e sempre vou bater. Ele só vai ser melhorado, estruturado com a prevenção. E essas adesões também da zoonose, né? A zoonose também acompanha. As atividades de vocês. Eu tive aqui com o Antônio Carlos, a gente falou a respeito disso. Agora, Juliana, você acredita que possa vir a acontecer a implementação, então, de um projeto tipo um atendimento móvel? Não só essas ações, mas talvez atendimento móvel também? Sim, pode acontecer. Que possa vir a acontecer? Pode acontecer sim. Até porque o atendimento móvel odontológico, ele já está previsto, ele já acontece na zona rural, né? Que é aquela van odontológica que vai o dentista, a técnica em higiene dental e vão até a comunidade rural, né? Então, assim, eles estão se organizando para que o ônibus, a unidade móvel, aquele ônibus maior, porque na unidade móvel, que é o ônibus, pode fazer a coleta do preventivo, né, das mulheres a partir de 18 anos ou que iniciaram sua vida sexual. E também o atendimento médico, bem como o atendimento odontológico. Então é importante a gente destacar que o Ministério da Saúde, então, tem alguns parâmetros para implementar. Justamente, né? ele possui diretrizes. Porque muitas das vezes fica parecendo que é desinteresse do poder público em efetivar um projeto como esse. De maneira nenhuma. Até quando a população fala é necessário abrir mais PSFs, todos nós sabemos que ninguém mais que eu luta por essa causa, para que se abra mais PSFs. Mas aí vem grandes dificuldades. A primeira, a falta do profissional médico que o país hoje enfrenta. Né? Mesmo com o programa Mais Médicos, ainda há necessidade da contratação hoje do triplo que nós temos na cidade. Né? Hoje seriam necessários 180 médicos no nosso município, né? Pelo parâmetro do Ministério da Saúde. E está muito difícil encontrar esse profissional, né? E paga-se cada vez melhor também para esse profissional. Outra dificuldade que nós temos é a estrutura física. Há até 4 anos, 3 anos atrás, o Ministério da Saúde ele liberava para abrir, eu poderia, por exemplo, nós vamos alugar uma casa, fazer algumas adaptações e vamos colocar aqui uma unidade de saúde para funcionar. Hoje não funciona assim para PSF. Para o posto de saúde até pode-se conseguir esse alvará, mas para PSF não. O Ministério hoje trabalha com estrutura modelo, né? E o município tem algumas estruturas modelo dessas, que é a unidade Dr. Olímpio de Freitas Costa Neto, que é do bairro Brasil, que é uma unidade 2 em 1. Hoje o Ministério tem intenção de trabalhar com essa forma, uma unidade básica de saúde onde funcione 2 equipes de PSF, com sala de vacina,
sala ginecológica, sala de reunião, recepção, sala de espera, né, que é aquela estrutura. Outra estrutura física modelo que tem é a do PSF Natal, né, que tem salas adequadas, espaço físico adequado, e duas que vão ser inauguradas também, que é o satélite Andradina e a UBS também de Sol Nascente. Há previsão para outras? Claro que há, só que nós temos que esperar o Ministério da Saúde abrir um programa que chama Requalifica SUS. Quando se tem esse programa aberto, o município entra e pleiteia essas unidades. Né? Então, assim, a intenção é melhorar? Claro que a intenção é melhorar, mas eu acho que também, para a gente abrir mais, eu penso que temos que melhorar o que temos. Você falou a questão dos postos de saúde, né? A gente acompanha ali no bairro Natal o que era o posto de saúde. E estava fechado, eu não posso nem te informar se agora está fechado ainda, mas acredito que sim. Não tem nenhuma atividade. Qual que é a diferença hoje do atendimento do PSF e o atendimento do posto de saúde? Jaderson, o posto de saúde, ele trabalha com um médico e um técnico de enfermagem, né? Um posto básico. Eu estou te falando de uma recepcionista. O posto de saúde, ele trabalha ambulatório, as pessoas vão até o posto de saúde. O PSF, ele trabalha promoção e prevenção de saúde. Daí entra a necessidade das agentes comunitárias de saúde. Qual é o papel delas? Primeiramente, cadastrar essas famílias, esses usuários. Segundo papel delas, levar informações de prevenção da saúde. Por exemplo, mulheres que já iniciaram uma vida sexual ativa. Né? Olha, você tem que ir lá todo ano fazer a sua coleta preventiva do Papa Nicolau, para que você possa prevenir um câncer. Ou, por exemplo, como está tendo agora a HPV. Né, elas têm o cadastro nas casas onde tem crianças de 9 a 13 anos. Ir até essas mães e falar, olha, você já levou a sua filha para vacinar? HPV previne disso, disso e aquilo. Né, então, e também acompanhar os casos crônicos, que são os hipertensos, diabéticos, pessoas com rancenias também, pessoas que tenham tuberculose, acompanhar também as gestantes e as crianças menores de 5 anos. Aí acompanha de que maneira? O agente de saúde tem que passar nessa residência no mínimo uma vez por mês, verificar se aquele paciente está tomando a medicação, verificar se aquele paciente está participando das reuniões, das palestras de prevenção, se ele está conseguindo pegar o medicamento dele na unidade de saúde, e bem como também o trabalho do médico e do enfermeiro. Né? De suma importância, o enfermeiro, ele é, junto com o agente de saúde, o elo com a comunidade e o PSF. É de responsabilidade deles criar esse elo. E o médico ir até a residência quando for necessário. É um acamado, teve uma cirurgia, né? Está no momento que ele não tem como ir até a unidade de saúde, então o médico vai até a residência desse paciente. Então essa é a diferença de um posto e de um PSF. Juliana, você que acompanha a saúde, agora entrando numa temática complicada recentemente, que foi a questão da Amanda e da Laila, né? A mãe da Laila, ela relata que passou pelo posto de saúde, que procurou o PSF e que depois ela foi levada para o pronto-socorro, depois de já ter passado algumas vezes e veio a óbito depois de ser transferida. Queria que você falasse a respeito disso. Também aí a gente entrando na questão da CPI da saúde, né? A CPI também você faz parte da comissão, da CPI, dessa comissão, se já vai também analisar isso, onde que foi o erro. Porque, por exemplo, se o PSF não estava acompanhando, porque você disse que as agentes têm que ir em casa, se ela veio doente há muitos dias, se ela foi no pronto-socorro, no posto de saúde, e depois foi para o pronto-socorro, onde que está o erro? Olha, eu sou membro da CPI, a qual é presidida pelo vereador José Tanus. Nós já estamos com várias documentações, já nos reunimos algumas vezes. E onde a gente pôde acompanhar e verificar, a gente a comissão já vai enviar ofício até para as famílias, para que possam se reunir conosco, para que a gente escute todos os lados, né, envolvidos. Então, ela não era a área de PSF. A Laila foi a área de PSF, a família, que é o Silvão, o pai dela. Né, e a mãe, acho que se não me engano, Cláudia. Então, eles eram cadastrados no PSF Independência. Eles se mudaram. Né, eles foram para o bairro Canaã. No Canaã, como não tem PSF, a orientação é que os pacientes que moravam na área do Independência pudessem novamente procurar para que não ficassem sem atendimento, ou que morassem em outro PSF, para que não ficassem sem atendimento até a inauguração de um PSF ou de um posto de saúde naquele local.
Se ela a informação que eu tenho é que ela havia ido ao pronto-socorro primeiro, e o pronto-socorro pediu para que procurasse a médica que atendeu um posto de saúde. Né? Não tendo posto de saúde no bairro onde ela mora, e como a orientação era procurar o PSF onde ela era cadastrada, ela foi até o PSF Independência. Inclusive, quando ela chegou, ela foi passada na frente dos demais pacientes que estavam ali e foi atendida pelo médico Dr. José Santana Neto, ginecologista obstetra. O médico a encaminhou para o pronto-socorro e solicitou um laudo de um ultrassom abdominal. Na verdade, ele já encaminhou ela direto para o Hospital São José. Porém, primeiro ela teve que passar pelo pronto-socorro para depois ser encaminhada para o Hospital São José. Né? Então, assim, ela deu entrada, ontem a gente estava lendo os relatórios, o pronto-socorro enviou toda a documentação, cópia, né, claro, enviou cópia dos laudos, enviou cópia dos exames solicitados, enviou a cópia até do horário que ela foi para o hospital, que foi a meio-dia e 32, às 12h32 daquele dia do falecimento. Foi a hora que ela foi para o hospital, inclusive entrando pela porta da frente, até sem a liberação da senha das EHs, né, porque o caso era grave. Então, assim, até onde a gente apurou, o hospital não nos enviou cópia dos documentos solicitados, não quiseram nos enviar, falou que existe uma resolução onde eles estão, né, que eles não podem estar tirando esses documentos. A gente não solicitou o documento original, que fique claro. Nós solicitamos cópia da documentação. Mediante a isso, né, a CPI vai tomar um outro tipo de providência, porque nós precisamos ter acesso a essa documentação, para que possamos ver os dois lados. Que hora realmente que ela faleceu dentro do Hospital São José, né, foi quanto tempo depois. O hospital nos enviou uma nota oficial onde ele diz que ele não queira apresentar a documentação. Ele solicita que a CPI envie alguém, algum técnico, para que faça a leitura desse documento dentro do hospital. Vocês já discutiram isso dentro da CPI também? Se há essa possibilidade? Mas nós chegamos à conclusão que nós precisávamos sim dessas cópias, desses documentos. Nós solicitamos também cópia do atestado de óbito. O IML ficou de mandar até semana que vem, também no caso da Amanda, para nós a cópia, e as famílias já estão sendo chamadas. Posterior às famílias, a gente escutar as famílias, conversar, escutar o lado da família, né, nós vamos estar conversando com os profissionais envolvidos. Mas assim, Jaderson, quero deixar claro que a Polícia Civil, né, já está também, já colheu todos os depoimentos. Né, várias pessoas foram chamadas para depor. Então, assim, o que as pessoas também têm que entender, que a CPI, nós não temos, por exemplo, força de tomar CRM de ninguém. Quem faz isso é o Conselho, né? É o CRM, o Conselho Regional de Medicina. É o cadastro do médico, né, do Conselho de Medicina, que todo médico tem que ter. Isso, nós não temos poder para isso. Nós também não temos poder para decretar sentença. Não, você vai ficar preso, você vai ser preso. Quem tem poder para isso é justiça. Né? É claro que é dever nosso, como vereador, e vejo que até como cidadão interessado numa causa onde uma dor inexplicável dessas famílias. Né? Mas é necessário ouvir todos os lados. A gente vai para um brevíssimo intervalo comercial. Na volta, a gente vai continuar falando um pouco dessa questão do PSF, dessas mudanças de atendimento, e também eu quero perguntar sobre a CPI do transporte, também sobre os agentes de saúde, e também de uma pauta que teve na última reunião, que foi a questão das vans. Brevíssimo intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Para falar na Rádio Globo AM, ligue 34 3271 7440. 34 3271 7440. De segunda a sexta, na Rádio Globo,
todas as informações das estradas que cortam o nosso país. E muito mais, pessoal. Globo Estrada, com Pedro Trucão. Epa, tô por aqui te esperando, hein? Os melhores caminhos, os problemas do dia a dia do caminhoneiro, os atalhos para a sua viagem ser mais tranquila. E tudo isso regado com muita música boa. Globo Estrada, em 2 edições, de segunda a sexta, às 5 da manhã e às 3 da tarde. Oferecimento Caminhões Volkswagen, maior potência e menor custo operacional. Aproveite os últimos dias da taxa de 0,33% ao mês. Semana espetacular Cancela Motos, sua concessionária Suzuki. Nesta semana, todo o estoque com preços e condições imperdíveis. Taxas de financiamentos especiais, consórcios com parcelas que cabem no seu bolso. Não perca essa oportunidade de adquirir a Suzuki 0 km. E você que pretende vender sua moto, a Cancela está fazendo consignação. Venha negociar com a Cancela Motos. Cancela Motos, sua 24 com 13, número 875, 32710133. Informativo SAI. Não se esqueça de economizar água, principalmente em período de estiagem. A água potável é essencial para a sua saúde. Você sabia que ao regar as plantas, você pode gastar até 186 litros de água? Para economizar, regue entre 6 e 8 horas da manhã e após as 7 horas da noite, já que a evaporação é menor, evitando o gasto de água desnecessário. Uso racional da água. Sabendo usar, não vai faltar. SAI, a serviço da vida. Quer saber como o Banco do Brasil ajudou a realizar o sonho da Denise? Eu sempre quis ter minha casa, mas achava que minha renda não dava. Aí eu fui ao Banco do Brasil e contei minha história a uma funcionária, a Cleidiane, e ela fez a gente acreditar que era possível. Dito e feito, nosso sonho foi realizado. Com o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, o Banco do Brasil transforma a vida de milhares de pessoas. Banco do Brasil, bom para todos. Governo Federal. Dr. Pedro Donati atende pessoas com feridas de difícil cicatrização, feridas com infecção, clínica geral, como também pacientes diabéticos com úlceras nos pés. Capacitação fora do Brasil e membro da AAWC, Associação para o Avanço de Cuidados de Feridas nos Estados Unidos. Agende um horário pelo telefone 3268-0135. Dr. Pedro Donati, clínico geral, no Hospital Nossa Senhora da Badia, Rua 16, 3268-0135. Já é Páscoa na Multi Embalagens. Promoção Páscoa Divertida. Na Multi você encontra chocolates, recheios, formas, papéis e fitas para presentear e para vender. Faça você mesmo os ovos e economize nesta Páscoa. Comprando na Multi você ainda pode ganhar 3 cestas de Páscoa. Páscoa Divertida Multi Embalagens. Multiplicando possibilidades. Avenida 14,9. Querido, você viu que já tem morador novo naquele casão aí da frente? Vi, por quê? Casa nova, carro novo. Sei não. O vizinho ganhou na loteria. Ou então fez um Cicobi Consórcios. Cicobi Consórcios. Você pode comprar a sua casa, carro novo ou usado, sem juros, com excelentes taxas de administração, e quem não é cooperado também pode fazer. Mais informações nas cooperativas do Cicobi. Cicobi Consórcios, unindo pessoas para realizar o seu sonho. Cicobi Cred Pontal, 25 anos. Marte Minas, o mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, agora em Ituiutaba. Produtos com preços imbatíveis. Bacalhau desfiado Jesse pacote quilo, R$17,90. Margarina Quali 500 gramas, R$3,59. Coxa com sobrecoxa congelada Franchique quilo, R$3,59. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Avenida Minas Gerais, 2901, bairro Gerson Baduí, 3261-8770. Promoção Mães, Rádio Globo AM. Apoio Mobilar Colchões, Clínica Odontológica Volta Sorrir, Minas Electric, Restaurante da Juscelia, Eletrosom, Drogaria Popular, Maranata Motos. Tempo de calor, tempo de emoção, Rádio Globo Verão, manhã da Globo tá no ar, é só se ligar pra saber que nada vai nos separar, manhã da Globo. Muito boa tarde, meio-dia e 29, aqui na Rádio Globo recebemos hoje a vereadora Joliane Mota, falando, é impossível falar com a Joliane e não falar da saúde, né? Ela que trabalhou por muitos anos aí
nesse setor e é impossível não questioná-la a respeito da saúde na cidade de Ituiutaba. Você falou de PSF, Juliana, me gerou uma dúvida. Às vezes o morador, principalmente o pessoal que mudou para o Canaã, Canaã 1, Canaã 2, Buritis, aquela região ainda não é atendida pelo PSF, né? Não. Eles atendem alguns PSFs, que é o Camargo, Independência e o Jardim do Rosário, continuam assim dando atendimento para aqueles casos que chegam com febre, vômito, cólica, diarreia, prestam atendimento. Porém, esses pacientes não têm o acompanhamento das agentes de saúde e da enfermeira da unidade. O bairro Gardena, ele tem PSF? Não, o bairro Gardena, mas possui um posto de saúde próximo, que é o Maria Vilela. Também as pessoas têm que procurar até aquele ponto. E aí eu entro numa outra questão agora da saúde, né? Eu até anotei aqui a questão de marcação de consulta por telefone. Muitas vezes a gente passa pela madrugada, a gente passa e vê algumas pessoas nas filas, Juliana. Isso é uma discussão que já se tem há muitos anos. Eu me lembro que eu já participei de debates a respeito disso, a questão da implementação de marcação de consulta através de telefone. Você, enquanto vereador e estando ligado à área da saúde, como que você vê essa questão? Porque é triste você passar pela madrugada e ver as pessoas ainda em vias públicas, deitadas, às vezes acordadas, esperando aí uma possibilidade da marcação de uma ficha. É sim, ô Jaderson, inclusive sim, enquanto eu estava nos PSFs, a orientação dentro do PSF, tá, das unidades de PSF, era as agentes de saúde orientar a população para avisando que não era necessário madrugarem. Porém, muitas pessoas madrugam para garantir ser o primeiro atendido. Eles querem, às vezes, ser o primeiro atendido. Muitas pessoas pensam, se eu chegar lá às 8h30 da manhã, eu vou ser atendido à tarde. Ou eu vou ser atendido meio-dia, às 13 horas. Agora, se eu chegar às 5 da manhã, eu vou chegar primeiro e eu vou ser atendido primeiro. Né? Então, existe esta questão cultural também, né? Não só da população de Ituiutaba, tá? Mas de várias cidades, de vários municípios que funciona assim. Agora, a orientação é o que dentro do PSF? Que passa, a pessoa chegou, está se sentindo mal, tem queixa de alguma dor, tem febre, é que passe pela triagem, pelo protocolo, com a enfermeira da unidade. Mediante o resultado do protocolo, que essa pessoa, ou seja, agendada uma consulta, se necessário para aquele dia, ou se necessário para o outro dia. Né? O que a gente sempre orienta os profissionais da saúde é que receba qualquer paciente com qualquer tipo de queixa, que dê atenção ao paciente e que agende a consulta daquele paciente. Né? Eu sou a favor da agenda programada, porque às vezes você funcionou, um tempo atrás funcionava a agenda programada, né? Isso, a pessoa ainda tinha funciona. todo dia para poder ir até o posto ou ir a uma central de atendimento de saúde e era agendado talvez com uma semana, mas a pessoa não era necessário pousar numa... Eu sou muito a favor do protocolo, porque quando faz a triagem com o protocolo, que você coloca o aparelho auricular, oxímetro, você vê a situação daquele paciente, se a saturação dele está boa, se a temperatura está boa, se a pressão está baixa ou se a pressão está alta. Mediante o resultado do protocolo, o enfermeiro ele tem a capacidade de distinguir se aquele paciente ele necessita ser atendido hoje ou se ele pode esperar 1 ou 2 dias para ser atendido. Então, eu luto pela agenda programada, sou a favor da agenda programada. Porque pense bem, se não tiver agenda programada, você ir numa unidade todos os dias de manhã. Eu já passei por isso, né, que eu uso o sistema público de saúde, às vezes, e aí a gente volta na questão de acordar, de ir posar na fila, né? É porque às vezes são 14 fichas, isso acontece muito na unidade mista, né? Porque tem as datas de marcação de especialidade. Às vezes são 14 fichas. Você chega às 3 horas da manhã, você já é o 15º, então você já automaticamente você não vai ser atendido. Quanto a essa questão da unidade mista, a informação que eu tenho enquanto presidente da Comissão da Saúde, então como presidente da Comissão da Saúde, eu tenho a obrigação de, no mínimo, a cada 10 dias, procurar a secretária de saúde para saber das informações, para levar as críticas, as queixas, o que está sendo providenciado, ou o que está sendo, o que está sendo iniciado, qual o planejamento da Secretaria de Saúde. E esta semana eu estive lá na segunda-feira e a mesma me disse que não irá ter mais essas fichas na unidade mista de saúde.
Estão né? mudando o procedimento. Então vão mudar o procedimento, eu até vou voltar lá semana que vem, para o início do próximo mês vai ser diferente, no finalzinho desse mês para o início do próximo mês. Mas não está definido ainda qual vai ser o método. Isso, qual o método definido não está, mas assim, não vai ser mais aqueles dias de soltar ficha de madrugada, hoje é para ortopedista, amanhã, então isso não ocorrerá mais às 6h30, 7 horas da manhã, foi o que ela me disse. Tomara que seja um projeto que com certeza. vai eu acredito sanar que esse vai problema, satisfazer né? mais a população. É isso Juliane, que a gente quer acreditar. A gente também queria saber um pouco qual que é o número de agentes hoje e se você acredita que isso é suficiente para a cidade de Ituiutaba. Está na faixa entre, se eu não estiver enganada, 77 e 80 agentes de saúde. O Ministério hoje define um mínimo de 7 por equipe. Né? Pode-se contratar até 8 por equipe. Existem equipes que têm 8, devido a uma extensão territorial maior, não pelo número de famílias, e tem equipes que têm 7. Né? Então, assim, não é necessário, não é suficiente, né? O que se tem não consegue suprir não, a porque demanda. Nós só vamos conseguir suprir a demanda, mas também para que se tenha mais agentes de saúde é necessária a criação de mais PSFs. Né? Hoje seria para 70% da população 23 equipes de PSF, entre 23 e 25 equipes de PSF. Hoje temos 11 equipes. Existem as dificuldades que eu te falei, a contratação, achar esse profissional médico, estrutura física adequada para que se possa ter implementar o PSF. A vigilância sanitária, né, para que se possa ter de tudo com acordo com o Ministério da Saúde, ele exige, e exige também a dificuldade financeira. Porque às vezes as pessoas falam, mas o Ministério da Saúde manda todo o dinheiro para o PSF. Não, isso não acontece. O que o Ministério manda é um incentivo para a Prefeitura Municipal. Esse incentivo é do quê? Esse incentivo é o salário das agentes de saúde. Né? Mas os encargos trabalhistas é por conta da Prefeitura. Então, a contratação de um enfermeiro, de um técnico, de um profissional da limpeza, de um médico, é por conta do município. Juliane, também nessa semana teve uma discussão sobre a questão das vans escolares, né? E aí eu falei aqui sobre as vans e algumas pessoas me procuraram para falar a respeito de 2 fatos que até me assustaram bastante. Primeiro, a alta velocidade que as vans estão transitando aí na cidade, além, lógico, da irresponsabilidade que muitas vezes a gente vê parando em qualquer lugar, na frente das escolas até, do outro lado da rua, fazendo com que as crianças transitem aí, né? E a gente vê muito isso ali no Municipal e no João Pinheiro, são os 2 lugares que eu vejo aí de forma contínua isso. Você, enquanto vereador, você está acompanhando esse processo? E de perto, porque eu tenho 3 filhos que estudam no Municipal, né? Todos os meus 3 filhos estudam lá. Então, 2 estudam no horário matutino, outro no vespertino. Você tem noção de como eu sofro. Ali, para conseguir chegar, né, próximo ali. E é assim, o que a gente vê é o seguinte, os próprios condutores de veículo desrespeitando a sinalização. Sim. Os próprios pais dos alunos desrespeitando a população. Né? Então, assim, a gente já esteve conversando isso com o prefeito para que se coloque ali agentes de trânsito, né, frequentes e muitos, porque 2 não vai resolver. Ali a gente vê a necessidade de no mínimo 4. Podia notificar, né? Né? Agora com a municipalização. Isso. Então a gente está com muita esperança nisso, mas isso precisa ser rápido. Né? Porque eu ainda costumo falar, é Deus que olha, porque aquelas crianças muitas saem correndo, né? São muitos alunos que tem no Municipal, então quando dá o sinal, muitos saem correndo, e a gente vê também vans respeitando. Esses dias eu estava na 17, com a 18, o sinal fechou para mim na 17. Então assim que o sinal fechou, desceu uma van escolar branca, uma mulher na direção, quer dizer, ela já ultrapassou o sinal vermelho da 18, né? E quase pega uma moto. Então, assim, cadê a responsabilidade dessa senhora condutora dessa van? Então, isso é uma coisa que eu falei no dia, que tem que existir e tem que ter uma fiscalização. E até me assustou, porque eu tive informação que tem Até gente... se você carregasse animais, você teria que ter responsabilidade. Imagina com seres humanos. Tem motorista andando com crianças e que esses motoristas estariam fumando também dentro das vans. Né? Misericórdia. Então, você enquanto vereadora... A gente até faz esses apontamentos exatamente para que haja uma discussão com os órgãos responsáveis, porque está lidando com criança. Sempre a gente vê essas notícias, infelizmente, às vezes envolvendo vans, ceifando a vida de crianças, e eu acho que é uma preocupação pertinente
vocês estavam discutindo a questão de aumentar ou não o tempo útil do veículo, vamos colocar assim, mas eu acho que a discussão tem que até ser aprofundada, né, Não, Júlia? com certeza, eu acho que tem que ser aprofundada. Eu acredito que esses motoristas tenham que passar por capacitações, entendeu? Por palestras, por mobilização. Então, assim, uma coisa é que vou entrar com uma indicação na próxima segunda-feira para que a pasta responsável, né, entre com esse tipo de trabalho. Essa mobilização não só para os condutores de veículo do nosso município, mas também essa capacitação constante com esses motoristas dessas vans, tanto particular, que também tem, né, a responsável, e tanto pelo da Cotrans. Né? Então, eu acredito que isso é um trabalho também de conscientização com esses motoristas. Às vezes a pressa é tanto e tudo, mas assim, o que vale uma vida por causa de 5 minutos? Porque vai refletir a mesma coisa com o ônibus e as reclamações de ônibus que a gente tem, Justamente. Eu mesma já arrumei uma confusão com um motorista do Transporte Paranaíba, de um ônibus, né, coletivo, né, a gente ainda fala aqui assim, na porta do Banco do Brasil, em frente, porque estava entrando um senhor, e ele estava entrando pela porta errada, um senhor com uma bengalinha, né? Então ele estava assim, curvadinho, ele estava naquela dificuldade, e quando eu estava passando, o motorista gritou com ele, não entra aí não sei o quê. Eu falei, gente, se trata um senhor assim, imagina uma pessoa saudável. O relatório da CPI acabou de sair, né? O parecer do vereador José Tanus. Você teve já acesso a ele? Porque o transporte público hoje, um veículo também coletivo, se envolveu num acidente também. Entrei em contato com a empresa, né, até mesmo para que a gente pudesse sanar algumas dúvidas, e voltei a fazer o apontamento da velocidade também que esses motoristas andam. Você ficou satisfeita com a relatoria do José Tanus? Satisfeita sim, a gente só espera, o Jaderson, que a empresa cumpra com o seu papel. Né? O que a gente quer acreditar, e é que não estou aqui para falar mal de empresa nenhuma, tá? A gente está aqui, nós vereadores estamos para ver o benefício para a população e o bem-estar da nossa população. Então, assim, a gente espera e a gente quer acreditar, mas também vai cobrar, obviamente, que a empresa cumpra, né? Com os benefícios que ela colocou, a CPI, que ela vai estar proporcionando ao município. Então, é isso que a gente quer acreditar, né? E que a gente quer que aconteça, que ela cumpra com o papel dela enquanto empresa, né? E enquanto conscientização em torno da nossa população, né? Porque está carregando seres humanos, você transportando seres humanos, pode ser um filho meu, um filho seu, um amigo seu, uma amiga minha, né? Então, assim, é um benefício, ele não é um benefício que privilegia poucos, mas sim a toda a população. A gente vai para um brevíssimo intervalo comercial e para finalizar a telefone, então vamos colocar o ouvinte. Alô, bom dia. Oi, Jaderson, tudo em paz? Tudo bem, quem fala? É a Jandira, famosa. Ô, Jandira, tudo bem? Ai, vão sobrevivendo, né? Então, tá bom. Pode fazer sua pergunta, Jandira. Não, é o seguinte, esses dias eu peguei um ônibus numa determinada linha da Paranaíba Transporte. Ao mesmo tempo que eu fiquei com pena do motorista, eu fiquei preocupada. Sim. Ele estava dirigindo com a mão direita, o marmitex no colo, comendo com a mão esquerda. Nossa. Eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei penalizada, eu fiquei preocupada, porque foi surgir uma emergência, como que ele vai fazer? Exato. Agora a gente tem que ver a situação desse pessoal, né? É verdade, viu, Jandira? Ele está comendo enquanto está dirigindo, eu acho que não seria vontade dele isso, né? Não, sem dúvida não, né? Algumas circunstâncias, porque a gente reclama muito, mas tem que olhar o lado humano, né? Exatamente. Esses dias o motorista também parou ali no Zé Bolacha, que lá tem um sanitário, né? Sim. E a passageira criou o maior caso. Porque isso não é hora de fazer xixi. Eu falei, gente, é um ser humano. Exatamente, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, viu, dona Jandira? Isso tem que ver os dois lados da questão, né? Tá, ok. Quero agradecer a senhora, viu, pela participação. Eu que agradeço. Dona Jandira falou uma coisa que é verdade, né, Juliana? A gente tem os motoristas também, que muitas das vezes são até pressionados para cumprir um horário, né? Você vê que absurdo o motorista, não vou aqui nem culpar o motorista,
Porque a dona Jandira falou uma coisa que é bem verdade. Ele não está se alimentando lá porque ele quer, né? Justamente. Se ele está nessa situação, tem um porquê. É aquilo que eu falei anteriormente, né, responsabilidade da empresa, né, tá tratando esse profissional de acordo com as diretrizes do Ministério do Trabalho. Então, isso também foi citado, né, pelos componentes da CPI, para que se cumprisse, porque também tem um lado do motorista também, é claro. O relatório final também faz esses apontamentos a respeito do trabalhador? Do trabalhador também. O benefício também, claro, né, o direito, né, é o direito do trabalhador. Tá certo, aí isso é um bom indicativo, né, que no final a relatoria foi bem proveitosa. Na volta do comercial, eu quero falar com a Juliana sobre o movimento chamado Novembro Azul, que ela propôs, e também o programa do governo federal Melhor em Casa. Brevíssimo intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. 12h51, a gente continua aqui. Juliana, eu queria que você passasse os seus contatos, né? Porque nosso tempo está pequeno, a gente ainda vai fazer alguns comentários, mas eu já queria que você registrasse aí os seus contatos para que os interessados a te procurar. Sim, então, a gente tem um site também, eu estou muito satisfeita com a criação desse site, é www.jolianemota.com.br. Nesse site, toda a população, as pessoas têm acesso ao trabalho, conversam comigo também, dão sugestões, tem todas as indicações que foram aprovadas, os ofícios de resposta do executivo e tem também várias dicas de entretenimento e dicas também de saúde e de beleza. Então, por exemplo, a gente tem dicas sobre o excesso de tomar analgésico que pode causar infarto, né, qual a quantidade que isso pode ser desenvolvido, pode causar esse infarto. A gente tem dicas também, né, de saúde para a mulherada, os benefícios da banana, né, da maçã, da canela. Então, todos os dias, né, cada dia é colocado uma dica, ou de saúde também, de beleza, receitas também. E as pessoas também podem conversar comigo, né, podem deixar seu recado, eu entro em contato. Tem o gabinete também, que fica assessoria de manhã e à tarde, na Avenida 15, com a 24 e 26, número 703. Pode falar com a Sônia ou a Graça, que elas ficam de manhã e à tarde. E tem toda uma equipe, a gente está preparado para atender a toda a população. Eu queria até falar rapidinho de um projeto de lei do álcool gel, que ele foi aprovado na Câmara Municipal e já enviado ao Executivo para que possa ser sancionado. É que estabelece o uso obrigatório em qualquer tipo de atendimento, empresas que fazem qualquer tipo de atendimento público, a ter o álcool gel, né, de maneira disponível para toda a população, para os clientes que entrarem, enfim. Então, isso é o quê? Nós vamos entrar mês que vem, em abril, com a campanha da influenza, que é a prevenção, né, da famosa e trágica gripe suína, que é a H1N1. Né? Então, assim, a gente só vai conseguir, Jaderson, combater esse problema com a prevenção. Não existe outra forma de se combater esse problema. Até porque, né, a vacina ainda existe em faixas etárias, né? Ainda o Ministério ainda não disponibilizou para toda a população, para todas as faixas etárias. Então, é de suma importância, né, que a população conheça esse projeto e que todos possam aderir, né, porque a empresa está sujeita a ser notificada caso não cumpra. Então, nós estamos esperando o Executivo, né, sancionar esse projeto de lei. A gente espera que sancione até, né, ali no início de abril, para que se possa dar andamento e toda a população aí está prevenida. Se prevenindo, né? Para finalizar, a gente não vai dar tempo da gente falar sobre o Novembro Azul, mas que é um projeto muito importante e eu gostaria de recebê-lo aqui num segundo momento para a gente falar a respeito disso, né, porque o homem sempre deixa para o segundo momento a saúde. E também depois eu quero que você venha para a gente falar sobre o projeto do governo federal Melhor em Casa. Melhor em Casa, com certeza. Só que eu queria antes falar a respeito da reunião que você teve ontem, né, com as mulheres. Você presidiu, né, ontem a atividade na Câmara Municipal. Isso, foi uma honra, foi um prazer imenso, né? Eu, como a única mulher na Câmara, são 16 homens, então, assim, eu me senti muito orgulhosa de estar ali presente, representando as mulheres, né, num partido, né, num político, mas assim, eu queria ter mais companheiras até ali dentro, acho que é de suma importância. Nós mulheres estamos ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né, em projetos sociais, em projetos ambientais. Então eu acho de suma importância, né, que as mulheres, né, se filiem a partidos, né, para que possam mobilizar a população de alguma forma.
Mas eu queria parabenizar aqui, além de todo mundo que esteve presente, os que não puderam ir, parabenizar todas as mulheres, mas principalmente, Jaderson, eu queria parabenizar as donas de casa, eu queria parabenizar as domésticas. A gente vê ainda sempre em destaque, né, sempre alguém que está em posição, né, numa posição favorável, né, numa classe favorável. Então, assim, mas a gente vê também que, por exemplo, o que seria de nós sem as cozinheiras, né? O que seria de nós sem as garis, as moças, né, que estão na rua, que estão ali trabalhando para colocar mesmo, né, o pão dentro de casa, para ajudar um filho a se formar, né? O que a gente vê de mulheres que vendem doces, né, nos comércios, porque um filho está fazendo faculdade. Então, essa sim é a verdadeira, eu vejo assim, a verdadeira mulher guerreira, né? Aquela que limpa a casa, aquela que cuida da família, que cuida do marido e que ainda sai fora de casa para ajudar numa renda familiar, para ver o melhor para um filho, né, e um melhor para o lar. Então, eu queria parabenizar todas as mulheres, as também que são envolvidas em projetos sociais, são várias, não daria tempo de falar, né, o nome de todas. E, assim, falar que é um orgulho imenso estar representando hoje as mulheres. Gostaria que elas comparecessem mais às reuniões ordinárias na Câmara, que são todas as segundas e terças, às 18 horas, e me colocar à disposição. Às vezes a gente não consegue resolver o problema de todos, né? Mas a gente consegue conhecer, você consegue às vezes mostrar um caminho, né, para essa pessoa. Então, te agradecer, tá? Antes da gente finalizar, mais uma pergunta. Você já definiu quais são os seus candidatos a deputado estadual e deputado federal? Bom, para deputado estadual eu já defini sim, eu vou apoiar o deputado Rômel, né, por acreditar no trabalho dele, por já convívio de muitos anos. Né? A gente também tem outros excelentes candidatos, nós temos também o vereador André Vilela, que tem muito meu apreço, né, também como deputado. Eu acho que nós temos espaço, né, até para dois aqui sim. Assim, para deputado federal, ainda a gente assim, não decidiu, porque até temos candidato no partido do DEM também, que já trabalhamos, mas assim, para deputado estadual, estamos sim com o deputado Romão. Juliana, muito obrigado. Muito obrigada a você. Espero novamente, ansiosamente, um próximo convite. Eu gosto muito de um microfone, viu? Eu gosto. Fiz comunicação social. Então, assim, eu gosto muito dessa área, principalmente de rádio. E muito obrigada mais uma vez e um bom dia a todos os ouvintes. Será um prazer recebê-la no próximo momento. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E amanhã, a partir das 11 horas, estamos de volta aqui com o Globo Jornalismo. E a partir das 10 horas da manhã, o nosso amigo Júnior Oliveira.